Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo de número 11. Todos os que encontraram o texto digam amém. Amém. Ouçam o que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem algumas traduções que diz: seja a vossa atitude a mesma que vocês viram em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado Deus, nós oramos a Ti uma vez mais, porque este é o momento que nós vamos refletir sobre a Tua palavra. Precisamos da Tua ajuda, queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que Tu queres falar conosco. Se queres tratar o nosso caráter, se queres tratar a nossa vida, eis-nos aqui, diante de Ti. Fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não temos nenhuma dúvida, nenhum de nós cristãos temos nenhuma dúvida, de que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós anunciamos, é, sem sombra de dúvidas, a pessoa mais extraordinária que a história do universo já pôde conhecer. Não há nenhuma figura, nenhum personagem, nenhum nome, nenhum grande homem na história da humanidade, nem na história das divindades, que consiga ser superior, que consiga extrapolar a grandeza e a nobreza de Jesus Cristo o Nazareno. Nós seguimos o maior personagem da história, o maior homem. Ele é sem igual, sem comparação. Jesus é mais nobre, Jesus é mais especial, Jesus é mais extraordinário do que todos os grandes vultos na história, que cravaram os seus nomes nos anais da história, e por mais que nós respeitemos o seu legado e a sua história, mas nenhum deles consegue sequer igualar a grandeza e a nobreza de Jesus Cristo Nazareno. E a pergunta que eu quero fazer aqui hoje à noite aos senhores e senhoras é a seguinte: a que nós podemos atribuir esta nobreza de Jesus, esta grandeza de Jesus? Jesus é tão nobre, Jesus é tão especial, Jesus é tão extraordinário. O que é que o torna tão extraordinário? O que é que o torna tão nobre, tão maravilhoso, tão importante? O que é que o faz, Jesus, ser tão respeitado? Porque por mais que ateus
e escolas míticas tentem jogar Jesus na conta do mito, da lenda e da ficção, mas a história inteira já reconhece, e até ateus e escolas míticas se dobram, se rendem à grandeza de Jesus Cristo Nazareno. Então o que é que o torna? Talvez você me diga aqui hoje à noite: pastor Nilson, é porque Jesus andou nesta terra e Jesus fez muitos milagres. Ele abriu os olhos do cego, ele fez o mudo falar, ele limpou leprosos, ele ressuscitou Lázaro, 4 dias já na sepultura, e ele disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro veio. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo. Então sim, Jesus viveu um ministério repleto, cheio de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Eis aí o grande segredo: Jesus se tornou tão nobre, tão extraordinário, tão elegante não elegante de se vestir, mas no seu caráter, na sua pessoa, na sua atitude, que está aí. Esse é o grande segredo. Mas eu quero lhes afirmar hoje à noite, não é esse o grande segredo. O que faz de Jesus tão nobre, tão espetacular, o que faz de Jesus tão extraordinário, não é que ele operou milagres, não é que ele curou cego, não é que ele curou o mudo, não é que ele expulsou demônios. Todos estes milagres acompanharam e estiveram presentes e marcaram, foram momentos ou eventos marcantes no ministério de Jesus ao longo do seu ministério. Mas não é isto, não é por causa disto que Deus exaltou a Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo nome, conforme nós lemos aqui. Você me pergunta, qual é o segredo? Por que que quando falamos de Jesus, não há nenhuma figura, não há nenhum personagem, não há nenhum nome que consiga sequer igualar a sua grandeza e a sua nobreza? Queridos irmãos, o que torna Jesus tão nobre, o que tornou Jesus diferente dos sistemas religiosos, diferente de todo e qualquer personagem que já andou por esta terra, é exatamente a sua atitude, o seu comportamento, o seu sentimento, como Paulo escreve para nós na carta aos Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele está escrevendo para os crentes em Filipos, e no capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aos crentes em Filipos que era para os crentes de Filipos imitar Jesus, ter o mesmo sentimento que teve Jesus, ter a mesma atitude, o mesmo comportamento que teve Jesus. E aí a pergunta é: qual foi o sentimento? Que sentimento é este que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo? Seja a atitude de vocês a mesma que vocês viram também em Cristo Jesus. Que sentimento é este? Que atitude é esta? O mesmo Paulo responde nos versículos seguintes. Por isso que eu fiz questão de ler até o versículo do número 11. Paulo responde no versículo 6, ou a partir do versículo 6. E o que é que ele diz? Que sendo ele Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. E qual foi o seu sentimento?
qual foi a sua atitude? A si mesmo esvaziou-se. A si mesmo, que é a palavra grega para esvaziou-se aqui, é a palavra kenosis. A si mesmo esvaziou-se, que é kenosis, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Paulo está dizendo para os crentes em Filipos, que essa atitude que teve Jesus, que esse sentimento que teve Jesus, que esse comportamento que teve Jesus, era o mesmo sentimento que eles também deveriam ter. Este sentimento que teve Jesus, esta atitude que teve Jesus, é a mesma atitude que eu e você, como cristãos, discípulos e seguidores de Jesus, também devemos ter. Então, qual é o tom do Evangelho? Qual é a tônica da mensagem cristã? Quando você diz que é cristão, quando você diz que é discípulo e que é seguidor de Jesus, qual é a tônica desta afirmação? Qual é o tom da mensagem cristã? O grande tom da mensagem cristã, a tônica da afirmação que fazemos, que somos discípulos e seguidores de Jesus, é que nós somos desafiados, somos convidados no Evangelho a ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que teve Jesus Cristo, o nosso Senhor. Qual é a grande mensagem do Evangelho? A grande mensagem do Evangelho é que o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Qual é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é o caminho da cruz. Quando ele desafiou os seus discípulos a segui-lo, em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele disse: se vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz, e siga-me. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. O caminho de Jesus é o caminho do não poder. Engana-se quem quer seguir a Jesus, mas quer andar de mãos dadas com o poder humano. Engana-se quem quer seguir a Jesus, mas não quer abrir mãos de prerrogativas de poder, mas não quer abrir mãos de zonas de conforto. Engana-se quem quer seguir a Cristo, mas não quer abrir mão de seus caprichos, não quer abrir mão de seu conforto, porque o grande desafio do seguir a Cristo é: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque o caminho dele é o caminho do não poder. Vejam bem, ele é Deus, mas ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que é usurpar? Usurpar é trapacear, usurpar é roubar, usurpar é tomar o que não é teu. Paulo diz, ele é Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo esvaziou-se. Então vejam bem, Jesus é Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o Deus encarnado que habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que esse Deus frágil, quem é Jesus? É Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não roubou, ele não trapaceou, ele não tomou de assalto
como era a pretensão do diabo na eternidade, de exaltar o seu trono acima do trono de Deus. Jesus não teve esta atitude. Ele é Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus. Esvaziou-se e assumiu a postura do Deus frágil. Quem é Jesus no Evangelho? Jesus no Evangelho é o Deus frágil que morre, que abriu mão de prerrogativas soberanas e morreu pendurado em uma cruz, crucificado entre dois ladrões, como um criminoso comum. Quem é Jesus? O Deus que assumiu a postura de um Deus frágil, que abriu mão de prerrogativas soberanas e morreu pendurado numa cruz entre dois ladrões, como um criminoso comum. E isso não entra na cabeça nem dos judeus e também não entra na cabeça do grego. Para o judeu isso é um escândalo, para o judeu isso é uma vergonha, para o judeu isso é uma humilhação. Afirmar para o judeu que o Cristo crucificado, pendurado numa cruz entre dois ladrões, é o rei dos judeus, isso para o judeu é uma humilhação, é uma fraqueza, é uma derrota, é uma vergonha. E na cabeça do grego isso é loucura, porque o grego projeta as suas ideias, as suas crenças nos deuses poderosos da mitologia grega, no Hércules, nas histórias mitológicas dos deuses que são poderosos e são soberanos. Aí Paulo entra em cena e diz: é loucura para o grego, é escândalo para os judeus, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque no escândalo da cruz que esta igreja está hoje aqui reunida, cercando a mesa do Senhor e dizendo: glorificado eternamente é o nome daquele que venceu o inferno e venceu a morte. Louvado seja o nome de Jesus. Então quem é Jesus no Evangelho? Jesus é o Deus que se fez carne. Assumiu, olha que coisa impressionante, ele assumiu a loucura da vida e da humanidade. Ele é o Deus que assumiu esse drama, essa tragédia que é existir. Ele perdeu prerrogativas soberanas. Na verdade, deixa eu mudar a palavra perdeu, que não é que ele perdeu, ele abriu mão de prerrogativas soberanas. Esvaziou-se desse lugar glorioso. Para quê? Para assumir a contingência finita desse espaço-tempo e sentir na sua própria pele o prazer e a dor. Dizer: gente, Jesus se fez carne. Que coisa extraordinária. E vejam, Jesus, além de ter se feito carne, ele cresceu não nos pátios de Roma. Olha que coisa extraordinária. É Deus, está à direita do trono do Pai. Pastor Micael, ele está com o Pai desde a fundação do mundo. Ele é o verbo de Deus, pelo meio do qual todas as coisas foram feitas, foram criadas. E aí ele abre mão, ele se esvazia. Ele diz: eu vou lá, eu quero sentir na pele a dor e o prazer de ser gente, como é aquele povo que está lá na igreja do Altíssimo. Eu quero ser como eles. Aí ele veio. Depois que ele já estava aqui, aí alguém diz assim: agora já que você veio, né, Jesus? Já que você abriu mão do espaço glorioso celestial e está aqui, então pelo menos agora, vá lá no palácio romano, vá lá na corte romana, vá lá em Tiberíades, porque os pátios romanos, a Tiberíades era o lugar, a região onde moravam as elites. Vá lá. E então, como você é alguém importante, você é alguém de poder,
você é alguém de Deus, você é alguém que vem da parte de Deus, como ele mesmo afirmou isso. Então vá lá e viva entre eles. E aí sabe o que Jesus faz? Não, ele se fez carne, ao invés de optar crescer nos pátios de Roma, ou de Tiberíades, como eu já mencionei, que era o lugar onde morava a elite. O que ele faz? Ele vai morar onde? Em Nazaré. Ele vai ser criado onde? Em Nazaré. E diga-se de passagem, Nazaré a Bíblia chama de cidade, mas os estudiosos dizem que Nazaré, nos dias em que Jesus viveu por lá, não tinha mais do que 90 casas. Um precário vilarejo, há mais de 2000 anos atrás, que os seus moradores, os seus contemporâneos, eles eram vistos com maus olhos pelos seus contemporâneos. Tanto que quando Jesus foi apresentado para Natanael, foi mesmo que ele perguntou: vem porventura alguma coisa boa de Nazaré? Vejam, ele é Jesus, o Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, o Cordeiro de Deus. Mas os evangelistas chamam ele de Jesus de Nazaré. Os evangelistas, quando escrevem, dizem: ele é Jesus, o Nazareno. O que é que eu posso dizer aos meus queridos irmãos e irmãs aqui hoje à noite? Este foi o sentimento de Jesus, esta foi a atitude de Jesus. A si mesmo se humilhou, assumiu a forma de servo e veio aqui experimentar na sua própria pele os dramas e a dor que o senhor e a senhora experimentam hoje. Eu posso lhes afirmar com segurança: Jesus sabe o que é ser traído, Jesus sabe o que é chorar, Jesus sabe o que é ser envergonhado, Jesus sabe o que é ser decepcionado pelos próprios amigos, Jesus sabe o que é ser pobre, Jesus sabe o que é padecer necessidade, Jesus sabe o que é ser espancado, o que é ser torturado, Jesus sabe o que é viver na periferia, Jesus sabe o que é ser desacreditado, Jesus sabe o que é ser maltratado pelas outras pessoas. Sabe para quê? Para dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, homem e mulher, nós não estamos sozinhos nesta terra. Há um Deus do céu que sentiu os mesmos dramas que nós, que veio sofrer os mesmos dramas que nós sofremos, e portanto ele sabe onde dói, ele sabe da tua dor, ele sabe do teu gemido, e está aqui hoje à noite para dizer: não temas, porque eu também já passei por aí. Isto aqui é extraordinário no cristianismo. Aliás, eu diria que isso aqui é singularidade do cristianismo, pastor Reginaldo. Isso é uma peculiaridade do cristianismo. Porque em todas as outras religiões, sabe o que se prega? Principalmente as religiões esotéricas. Sabe o que se prega no esoterismo? Você tem que se divinizar. Você tem que se divinizar. O homem tem a capacidade da autodivinização. O homem tem a capacidade de galgar a posição ou status da divindade. Então você tem que desenvolver a tua autodivinização. Você autodiviniza para galgar a posição da divindade. O cristianismo é a única religião no mundo que diz: não é o homem que se diviniza, é Deus que se humaniza. Ele é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Que coisa extraordinária! Isto é singularidade do cristianismo. Isto é uma particularidade do cristianismo, porque é só no cristianismo que nós temos um Deus que se fez homem, um Deus que se fez gente. E aí nós temos um teólogo brasileiro que ele diz o seguinte: todo menino
quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino e nasceu numa manjedoura. Criou-se em Nazaré. Andou pelas ruas emperadas da Palestina. Resgatou a dignidade das mulheres. Perdoou pecadores. Inspirou pescadores. E na hora da morte inaugurou um reino para os condenados. E disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Ele se humilhou. Agora eu quero destacar para os irmãos aqui, é bom que fique claro isso para todos nós aqui hoje à noite, que quem humilhou Jesus não foi Deus. Quem humilhou Jesus também não foram os romanos, e muito menos o diabo. Muito menos o diabo. Essa questão da humilhação de Jesus, da humildade de Jesus, não tem a ver necessariamente nem com Deus, que humilhou o filho, porque não foi, nem com o Império Romano, porque Jesus diz assim: eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, eu é quem a dou livremente. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida e a tomo de volta, ninguém tira de mim. Então nós no cristianismo não cremos que quem matou Jesus foram os judeus e nem os romanos. Ele, a si mesmo, se entregou. E muito menos do diabo. O diabo é que não foi mesmo. O que diz o texto? Abra aí na sua Bíblia. Está no texto. Não estou inventando nada não. Está aí escrito. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. O que diz? A si mesmo se humilhou. Foi ele que se humilhou. Partiu dele. A iniciativa é dele. Meus queridos irmãos, o que é que eu quero falar para vocês aqui hoje à noite? O que eu quero falar para vocês aqui hoje à noite, com relação à humilhação de Jesus, é que humildade, ser humilde, você não nasce humilde. Humildade não é uma índole. Você não nasce humilde. Você escolhe ser humilde. Jesus é Deus. Se ele quisesse olhar para os seus acusadores, para os seus zombadores, para os fariseus, para os sacerdotes que zombavam dele, que acusavam ele, se ele quisesse olhar para Pilatos, para Herodes, e aqui no estalar de dedo, fazer eles virar pó, ele fazia. Ele podia fazer isso. Ele tinha esse poder de fazer isto. Se ele quisesse mandar as pedras serem transformadas em pães, ele fazia, não era a pedra transformar em pão, não. Ele fazia todo o deserto transformar em pão. Ou não? Podia fazer. Ele tinha esse poder para fazer, se ele quisesse. Mas esse caminho de provar, de fazer, de dar carteirada. Sabe esse negócio de dar carteirada? Sabe com quem está falando? Eu sou fulano de tal. Já imaginou Jesus dando carteirada? Eu sou filho de Deus, hein? Não brinca comigo não, porque com um sopro meu eu mato vocês. Se eu só pensar eu derrubo vocês. Sabe essa coisa de dar carteirada? Sabe quem eu sou? Bater no peito. Sabe com quem você está falando? Isso não é de Jesus, isso é do diabo. Essa proposta é do diabo. Transformar pedra em pão é o evangelho do diabo. Dar carteirada é o evangelho do diabo. Qual é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus é discrição, é humildade. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Eu optei o caminho da cruz. Eu optei pelo caminho da humilhação. Eu não ando por aí. Eu não sou igual ao diabo. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Jesus não desceu da cruz, meus queridos irmãos, porque hora nenhuma ele ficou parecido com o diabo. Hora nenhuma. Se Jesus tivesse descido da cruz, o diabo ia dizer: está vendo? Teu filho é igual eu. Teu filho é prepotente igual eu. É soberbo igual eu. É arrogante igual a mim.
mas Jesus hora nenhuma foi parecido com o diabo. Isaías capítulo 53, 750 anos aproximadamente antes dele, Isaías profetizou: como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, ele ficou calado. Bateram na cabeça do meu Jesus, ele ficou calado. Esbofetearam ele, ele ficou calado. Cuspiram na sua face, ele ficou calado. Chicotearam as suas costas, ele ficou calado. Rasgaram as suas vestes, ele ficou calado. E lá no alto da cruz, quando abriu a boca, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É este o mesmo sentimento que tem que haver em mim, no Senhor, na Senhora. Em nós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assim mesmo se humilhou. Ele optou pelo caminho da cruz. Assim mesmo se humilhou. Ele se esvaziou. No cristianismo, essa mensagem é peculiar do cristianismo, porque é só no cristianismo que nós temos um Deus que se identifica com os dramas humanos. É por isso que você pode chorar, você pode reclamar com Deus, você pode falar para Deus onde está a sua dor, e Ele sabe exatamente o que significa esta dor. Deus sabe exatamente o que é a dor de uma mãe que está chorando na beira do caixão de um filho que morreu prematuramente. Deus sabe, Bispo Vanderlei. E Ele sabe, e isso é interessante, porque Ele sabe não é porque Ele é Deus. Porque Ele podia saber como Deus, né? Não, ele é Deus, Ele sabe de tudo. Então, como Deus, Ele sabe de tudo. Mas isso é interessante no cristianismo. Ele é Deus, sabe de tudo como Deus, mas nesse particular, Ele sabe tanto porque é Deus e sabe de tudo, como também porque Ele experimentou isso na própria pele. Ele viveu isso na própria pele. Jesus sabe o que é ser humilhado, torturado e morto. E Deus, o Pai, sabe o que é ver um filho morto nas mãos de carrascos e truculentos. A morte de Jesus na cruz é particularidade também do cristianismo, porque na história dos grandes impérios, os grandes imperadores, os grandes reis se assentaram nos seus tronos de glória, se cercaram de poder e deram ordens para matar, poupando a sua própria vida e derrubando a vida do outro. O cristianismo é diferente de todos os sistemas políticos e de todos os impérios e de todos os imperadores e de todos os reis que o mundo conheceu, porque o trono dele foi a cruz. Ele deu a sua vida para que você vivesse hoje. A sua vida foi repartida conosco hoje. E o pão que você vai pegar aí é exatamente a vida dele que ele partiu com você. Ele repartiu a vida dele com você, irmã, com você, irmão, conosco, com a humanidade inteira. E quando o meu Cristo lá naquela cruz bradou dizendo: Tetelestai, consumatum est, em latim. Quando ele bradou: está consumado, o véu do templo rasgou-se de alto para baixo. Caiu a parede de separação. O acesso à presença de Deus ficou livre. Não precisamos mais de intermediários. Não. As religiões afro e até mesmo dentro do próprio catolicismo, que é o ensino de uma mensagem supersticiosa, de uma mensagem mística, que você tem que praticar algum ritual, ou que você tem que fazer algum tipo de oferenda, ou que você tem que acender vela vermelha, vela amarela, vela cor-de-rosa, vela de 7 dias, subir escada de joelhos, jogar água no cruzeiro, matar o gato, matar a galinha, derramar o sangue do gato preto, da galinha preta, ou de qualquer outro animal. No Evangelho tudo isso cai por terra.
porque com o brado está consumado, o véu do santuário rasgou-se de cima para baixo. Está livre o acesso. Ele nos consagrou um novo e vivo caminho pelo seu próprio sangue derramado naquela cruz. E lá no alto da cruz, quando ele disse está consumado, ele entregou o Espírito ao Pai, inclinou a cabeça e expirou. Seu corpo foi tirado daquela cruz e foi depositado em uma sepultura emprestada de um homem por nome José de Arimateia. Era sexta-feira à tarde. E aquela sexta-feira foi a sexta-feira mais triste de toda a história da humanidade. Aquela noite parece que não terminava mais. Chegou o sábado. E aquele sábado foi o sábado mais diferente de toda a história da tradição judaica. E foi o sábado mais diferente de toda a história da humanidade. Eu imagino que aquele sábado foi cinzento. As pessoas estavam traumatizadas com a cena que viam no dia anterior. Jesus foi torturado publicamente, enfrentou vergonha de nudez, brutalmente assassinado pelo Estado, em nome de gente do bem, que se dizia do bem, em nome de gente que se dizia falar em nome de Deus, de religiosos que batiam no peito e se diziam temer a Deus. Aquele sábado foi triste, os discípulos estavam cabisbaixos, as pessoas estavam tristes e angustiadas, os discípulos estavam já sem esperança praticamente, morreu, acabou-se, foi embora, mas eis que chegou a noite do sábado, e aquela noite de sábado terminou, o relógio bateu meia-noite, como sempre acontece, e já é domingo. E no domingo de madrugada, o dia não tinha clareado ainda. 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, as 3, se levantaram e disseram, vamos visitar o túmulo. Vamos levar algumas especiarias aromáticas para perfumar o corpo do nosso mestre, para ajudar no processo de purificação. Vamos lá! E elas foram. E no caminho iam conversando. Como é que vamos fazer? Porque a pedra estava na porta do túmulo. O selo de Roma estava cravado lá, com sinal de que é inviolável. A pedra é pesada. Elas conversavam entre si. E quando chegaram na porta do túmulo, para surpresa delas, a pedra já estava fora do lugar. A pedra estava fora do lugar. Elas assustadas, com medo, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Tentaram ver se viam alguma coisa dentro do túmulo, não viram nada. O lenço dele estava dobrado lá no lugar. O lençol jogado pelo chão, mas o corpo mesmo nada. E agora? Para onde levaram o corpo do nosso mestre? De repente, no meio daquele desespero, no meio daquele mal entendido, diante daquela situação que elas estavam já temerosas, eis que surge a mais extraordinária notícia que já circulou o planeta Terra. Qual foi a mais extraordinária notícia que já circulou o planeta Terra? Esta notícia não foi do show de Elvis Presley em 1973, transmitido via satélite pela primeira vez ao mundo inteiro no Havaí. O show que foi filmado no Havaí. A maior notícia também não foi quando o homem pisou na lua. A notícia mais extraordinária, há mais de 2000 anos circulou o planeta Terra, e de lá para cá ela vem avançando e arrebatando multidões e multidões, milhares e milhares de pessoas, ricos e pobres, grandes e pequenos, feios e bonitos, negros e brancos, americanos, africanos, europeus, asiáticos, todos os homens encantados com esta notícia. Qual notícia? O anjo avisou a elas: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Ele vive, ele vive,
Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Não há uma notícia mais extraordinária do que esta. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Isso aqui também é singularidade do cristianismo. Isso aqui também é particularidade do cristianismo. Só no cristianismo existe um túmulo vazio. Só no cristianismo. O islamismo não pode pregar a doutrina da ressurreição. Até pode, se quiser pode. Mas não faz o menor sentido. Maomé não ressuscitou. O budismo também não, porque Buda não ressuscitou. O espiritismo também não, porque Allan Kardec não ressuscitou. Mas no cristianismo o túmulo está vazio. Está vazio. Ah não, mas é porque roubaram o corpo dele. Não, é porque roubaram, engraçado, né? Engraçado, o maior império da história, nos últimos 2000 anos, o maior império nos últimos 2000 anos, Roma. Com a mais bem preparada guarnição de soldados romanos. Como que foi roubado o corpo de um pobre andarilho de Nazaré, que foi torturado e morto, e os discípulos dele eram rústicos pescadores, que não tinham a menor influência, o menor poder militar, a menor estratégia para roubar o corpo. Então assim, esse império então, não é tudo isso, né? Se roubar o corpo assim, não é tudo isso, não. Não, roubaram o corpo dele. Ah, tá bom, não vamos discutir isso. Roubaram. Tá bom. Só que uma coisa. O corpo dele nunca mais apareceu em canto nenhum. Aliás, apareceu sim. Apareceu vivo. Apareceu, mas apareceu vivo. Apareceu vivo no caminho de Emaús, falando com os dois discípulos. Apareceu vivo para Maria, que ela comendo, pensando que ele fosse o jardineiro, disse: meu Senhor, se tu levaste o corpo do meu mestre, onde colocaste? E ele chamou Maria, e quando disse Maria, ela conheceu a voz dele. Apareceu vivo para mais de 500 irmãos, após a sua ressurreição. Ascendeu aos céus, à vista dos discípulos. Eles viram o corpo de Jesus levitado do chão, e eles viram Jesus desaparecer nas nuvens dos céus. Eles viram Jesus vivo para os céus. Apareceu sim, vivo para Paulo no caminho de Damasco. Disse: por que tu me persegues? Duro é para você recalcitrar contra os agrilhões. Apareceu sim, vivo para João na ilha de Pátimos, e dizendo: João, eu sou o que fui morto, mas vivo para todo sempre. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Eu fecho e ninguém abre. Eu abro e ninguém fecha. João, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Apareceu sim, vivo em você, 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 em mim, vivo. Ele está vivo aqui entre nós, vivo. Pode aplaudir mais forte, porque ele está vivo.
Ele está vivo. E eu termino. Sabe o que significou a ressurreição de Jesus? Entre tantas outras coisas, entre tantos outros significados no Evangelho, a ressurreição de Jesus significou, ou significa, que o bem vence o mal. Que o último grande brado da vitória não é de Pilatos, nem de César, nem de Herodes, nem de Caifás, nem de Anás, nem de Barrabás e nem da multidão que disse crucifica-o. O último grande brado da vitória não é do capitalismo, nem do comunismo, nem do socialismo. Não é dos partidos políticos e não é das potências mundiais. O último grande brado da vitória pertence a Jesus Cristo. Porque ele se humilhou e Deus o exaltou à mais alta posição. O texto do tema diz isso. Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que todo joelho se dobre. E toda língua confesse. Que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. E está no livro do Apocalipse, pastor Micael, que ele voltará montado num cavalo branco. No seu manto, sobre a sua coxa, estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai tocar no pão e vai tocar no cálice aí agora, mas não é para celebrar um defunto. Isso aqui não é uma missa de sétimo dia. Nós não estamos pregando aqui sobre um defunto. Nós estamos pregando sobre aquele que tomou a chave do inferno e da morte e bradou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A nossa pregação não é sobre um túmulo, não é sobre um defunto, não é sobre um cadáver. É sobre Jesus. Ele vive eternamente.